Essa é a sua rádio. F7 Live. Ligada em você. A partir de agora, na sua F7, conheça um pouco mais. Nós temos falado aqui, nas nossas oportunidades anteriores, nós temos falado sobre os dois instrumentos que, como cristãos, nos foram deixados para instrumentos para com ele lutarmos, que é a palavra e a oração. Nós temos falado disso nessas vezes anteriores em que tivemos oportunidade de conversarmos entre nós. E, por causa disso, começamos falando sobre o plano perfeito que o Pai Eterno fez, perfeito e imutável, que o Pai fez por todos os séculos. Depois, falamos sobre algumas questões dali derivadas. E insisto nisso porque, repito, tudo que nós temos é a palavra e a oração. Se tudo que nós temos é a palavra e a oração, se nós não manejarmos, não conhecermos e não manejarmos a palavra, e a oração é consequência do conhecimento da palavra, conforme nós já mostramos em encontros nossos anteriores, quem não conhecer a palavra não vai, consequentemente, saber orar como o Pai se agrada. Então, se nós não conhecermos a palavra, nós não vamos saber orar, nós somos absolutamente nada, nós ficamos sem nada. Ficamos como o carpinteiro que não conhece madeira, né? E assim tudo, ficamos. De vez em quando me vem à mente, esse tribunal teve um desembargador muito conhecido, foi vice-presidente aqui, Cláudio Viana de Lima. Há 30 e poucos anos atrás, e ele, quando era voto vencido, ele ficava um pouco, às vezes, nervoso, e ele, no voto vencido, nas declarações de voto vencido dele, ele sempre dizia que os votos vencedores eram votos ad terrorem. Ele sempre usava essa expressão, ele gostava muito de usar essa expressão. Eu me lembro de um voto dele há 30 e poucos anos atrás, ele fala mais ou menos isso que eu estou falando aqui, ele dizendo que, ele cita uma das primeiras frases que Castelo Branco pronunciou quando assumiu a Revolução, onde Castelo Branco disse: não há que haver juízes revolucionários, mas leis revolucionárias. Nesse voto vencido dele, ele cita isso, e a partir dali, ele começa a dizer que o magistrado que não se ater à lei é suicida, porque é tudo que o magistrado tem, é o que garante o magistrado amanhã. Ele dizia isso, eu me lembro, foi um voto longo dele, a gente nota que ele está nervoso ali naquele voto vencido dele. E assim somos todos nós. Se nós não nos agarrarmos à palavra, se nós não nos conhecermos a palavra, nós somos suicidas, né? Porque é o que nós temos. Por isso eu insisto sempre em falar sobre a necessidade que nós temos de conhecermos um pouquinho a palavra. E é uma palavra que, ao longo dos séculos, foi muito deturpada, nos enfiaram muitos ensinamentos contrários à própria palavra, embora sempre com aparência de ter respaldo na palavra. E porque sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro mostrar a compatibilidade que há da palavra dentro daquilo que ela mesma vai nos mostrar. Dentro disso, eu queria refrisar algumas coisas, como, por exemplo, a lei não foi revogada. Nós não vamos ver essas questões, porque hoje nós vamos falar um bocadinho de uma coisa aqui que o boletim de hoje fala aqui, sobre a ira, que o boletim fala aqui no versículo 9. Nós já tivemos oportunidade de mostrarmos aqui que, ao contrário de muito que nos foi ensinado, a lei não foi revogada, né? Por exemplo, em Mateus 5, a partir do versículo 17, Yahushua vai nos dizer que ele veio para cumprir, não para revogar. Versículo 17, no versículo 18, ele vai nos dizer que nem um tio, ou seja, nada de mínimo da lei, cai. Ele estava ali para cumprir absolutamente tudo que na lei
estava posto. Em outras passagens, como por exemplo naquela caminhada com os discípulos de Emaús, em Lucas 24, nos versículos 27 e 44, ele mostra para aqueles dois que estavam abismados com tudo que tinha acontecido em Jerusalém, ele fala: não, vocês aqui não entenderam. Vocês aqui não entenderam o que estava escrito na lei de Moisés. Tudo o que aconteceu estava escrito na lei de Moisés, que tinha que acontecer. E eu sempre estive presente em toda a lei de Moisés. Vocês aqui não entendiam nada. Ele fala para aqueles dois. Em João 5,39, ele volta a repetir isso, e nos versículos ainda de João 5, 46 e 47, ele faz uma afirmação ainda mais contundente, onde ele diz que quem não cumprir a lei, quem não crer, melhor dito, ele diz, quem não crer na lei de Moisés, não vai crer em nada do que ele falar, porque em toda a lei de Moisés, quem ali estava era ele. Esta dicotomia que nos foi ensinada a entender entre o chamado Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa dicotomia é falsa. Essa dicotomia é perigosa. Nos leva e sempre nos levou a raciocínios errôneos. Então, por isso que, por exemplo, ali em Mateus 5, a partir do versículo 17, ele, após afirmar que ele estava para cumprir e não para revogar nada da lei, até um tio da lei ele estava ali para cumprir, ele começa a citar diversos preceitos do chamado Antigo Testamento, e sempre ele dizia assim: disseram-vos os antigos, eu porém vos digo. Quem diz eu porém vos digo, o que ele está dizendo? Eu vou lhes dizer coisa diferente. Então parece uma contradição. Veja, ele começa dizendo que ele veio para cumprir, repito, mais uma vez, integralmente, sem descumprir absolutamente nada da lei. Em seguida, ele vai gradativamente, em todo o resto do capítulo 5, ele vai citando trechos da lei e dizendo, eu porém vos digo. E vai, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Em cada momento que ele diz, eu porém vos digo, o que ele está dizendo? Não é assim. Mas não é assim como estava na lei? Não. Como a lei tinha sido entendida e era aplicada, e até hoje é assim entendida e até hoje é assim aplicada. É verdade. Por exemplo, ali ainda retroagindo, quando ele começa a falar no versículo 17, que ele vai dizer, eu vim para cumprir, não para derrogar. A tradução dali, que veio do grego, a palavra cumprir, que ali está escrita cumprir, no original grego, é uma palavra escrita pleró. Essa palavra, ela quer dizer dar o cumprimento total, dar o alcance perfeito, dar o ápice daquilo que sempre se pretendeu. É isso que quer dizer essa palavra. Ou seja, aí você entende depois os eu porém vos digo. Ou seja, o que ele estava dizendo ali? Eu vim para dar o cumprimento perfeito da lei, que vocês não alcançaram. Por isso que ele vai citar a lei e dizer o tempo, eu porém vos digo. A mesma coisa, é o mesmo sentido, em Romanos 10, versículo 4, ali o texto vai nos dizer que o fim da lei é Cristo. E eu passei a minha infância, escola dominical, sempre me sendo ensinado e eu lendo que Cristo veio para abolir a lei. Está ali escrito, o fim da lei é Cristo. E assim nos foi ensinado que o fim da lei era Cristo. Cristo veio para abolir a lei. Agora é a graça, a lei acabou. Um raciocínio errôneo que vai também brigar com uma série de textos bíblicos, inclusive o que nós já citamos de Mateus 5. Mas qual é o sentido de o fim da lei é Cristo? O fim, ali a palavra fim, que vem para nós traduzido como fim, vem do grego telos. Se nós formos no dicionário de grego e ver o que significa a palavra telos, nós vamos ver a mesma coisa. A palavra telos significa atingir o ápice, atingir a perfeição.
Ou seja, a mesma questão do pleró lá de Mateus 5. Ou seja, novamente o que ele está dizendo, que o fim da lei é Cristo, é a finalidade da lei é Cristo. Cristo veio para trazer o ápice, a finalidade, aquilo que a lei sempre previu. E os corações duros dos homens não conseguiram entender. Daí ele dizer que em toda a lei, ali ele estava. Então não há esta dicotomia entre a lei e a graça, conforme nos é ensinado, conforme nós pensamos. A graça, nós ao falarmos isso, nós negamos aquela confissão de lábios que nós fazemos quando nós dizemos que cremos, conforme a palavra nos revela, em um Deus onisciente, onipresente, onipotente, santidade e amor. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, santidade e amor, ele não pode ter mudança nele. Daí em Malaquias 3,6 ele diz, eu não mudo. Por exemplo, não pode ter variação nele. Daí em Tiago 1,17, a palavra nos diz que nele não há variação. É lógico. Naquele que é o único que é onisciente, como é que ele pode mudar de ideia? Como é que ele poderia nos dar uma lei para depois se arrepender da lei que tinha dado e mudado para uma coisa chamada graça? Não, ele sempre quis nos dar a graça. Agora, teve que caminhar com os homens gradativamente, conforme a Bíblia se farta de explicar, segundo o duro coração dos homens, ele teve que dar leis duras, quanto duros eram os corações dos homens, para, pelas leis duras, os homens irem sendo obrigados a ir compreendendo que com aqueles corações duros e com aquela lei dura que eles tinham, eles nunca chegariam a lugar nenhum diante do Pai. Então os homens foram obrigados, pelos corações duros deles, a compreender que eles, por si mesmos, não atingiriam o cumprimento da lei e pedir misericórdia ao Pai. Era isso que o Pai sempre desejou, com aquelas leis duras. Não era que ele mudasse, ele foi nos conduzindo numa escola. É isso. Então não há essa diferença. Não foi um Deus que escreveu o chamado Antigo Testamento e outro Deus escreveu o chamado Novo Testamento. E a partir disso, nós temos visto algumas coisas. Há uns dois ou três boletins atrás, o desembargador Ademir nos trouxe até uma questão interessante com relação à vingança. A posição de Charles Swindoll com relação à questão da vingança. Mas são muitas questões. Nós vimos aqui a questão de se Deus mata, e vimos que, embora tenhamos muitos textos bíblicos dizendo que Deus mandava matar, exterminar populações inteiras, como foi dada essa ordem a Josué ao entrar em Canaã, nós vimos já em encontros nossos anteriores que isto, apesar desses textos, Deus não mata. Deus não mata. Sempre que essas expressões vêm na Bíblia, elas estão se referindo a um agir de Satanás após a autorização do agir do homem, a autorização dada a Satanás para isso. Nós vimos isso em encontros nossos anteriores, lembram disso? A mesma questão é a questão da vingança, que está intimamente ligada à questão que nesses minutinhos que faltam nós tentaremos ver, que é a questão da ira. A Bíblia também é farta em nos falar sobre a ira de Deus. A Bíblia é farta em falar isso. O boletim mesmo de hoje, aqui no versículo 9, vai nos dizer: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja, a Bíblia nos fala o tempo todo da ira de Deus, e agora aqui, nesse texto do boletim de hoje, está falando que seremos salvos, que ele nos salvará da ira. Como que pode a Bíblia o tempo todo falar da ira de Deus e ao mesmo tempo dizer que ele nos salva da ira? Ou seja, ele nos salva dele mesmo?
Então isso tudo nos mostra o linguajar bíblico que nós devemos compatibilizar para entendermos uma série de expressões bíblicas que nos levaram ao longo dos séculos a entender de forma errônea uma série de conceitos sobre o nosso Deus, sobre o nosso Pai. Há muita confusão, sempre, até os escritores bíblicos fizeram esta confusão. Essa confusão começa com alguns escritores bíblicos. Nós devemos entender, conforme nós já falamos também em encontros anteriores nossos, que a inspiração, ela destoa da forma de Satanás usar os seus servos, esqueço o nome agora, como é que se diz aquilo? Porque a inspiração não despersonaliza o homem. A inspiração divina, a Bíblia se farta e mostra isso, é que nós não prestamos atenção, mas a Bíblia se farta e mostra isso. Todos os homens que biblicamente foram inspirados, eles não foram despersonalizados no momento da inspiração, vale dizer. Ele é inspirado, é dado revelação a eles, mas isso não modifica o modo de pensar, a cultura, aquilo que o homem é. Daí porque as mesmas revelações eram dadas, as mesmas revelações a homens diferentes que escreviam cada um a seu tempo, cada um dentro da sua cultura, cada um com seu modo de falar. E a Bíblia nos manda que a verdade está sempre no todo, porque no todo, cada um exercendo a sua cultura, o seu modo de pensar, o seu modo de receber e documentar como homem a inspiração, no todo nós teríamos sempre a perfeição da revelação do Pai, justamente por causa disso. Daí, por exemplo, em 1 Coríntios 3, ao nos falar da profecia dada pelo Pai, ele diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, mesmo aquele que profetiza, que recebeu uma inspiração do Pai para profetizar, ele não deixa de, junto com a inspiração perfeita, em parte ele colocar aquilo que ele conhece, a cultura, o modo dele de ser, ele não é despersonalizado. E daí o texto diz, mas quando vier aquele que é perfeito, as coisas mudam. É exatamente por isso que Yahushua vem e diz que ele veio para cumprir a lei às inteiras, mas para dar assim, agora sim, aquilo que de perfeito sempre esteve na lei e os homens não entenderam. Aí ele começa, eu porém vos digo, e assim vai ele. Então, devido à imperfeição contida nos profetas que foram usados, divinamente inspirados para escrever, que nós temos muitas expressões bíblicas que, isoladamente consideradas, elas nos levam a uma falsa percepção da verdade e que nós temos que colher a verdade no todo, teleologicamente. E, ao não se fazer isso, ao longo dos séculos, nós tivemos uma série de percepções erradas sobre o nosso Pai. Vamos ver rapidamente alguma coisinha sobre a ira. Aliás, eu já falei aqui, a Bíblia é farta em usar a expressão a ira de Deus. Então, todos os cristãos praticamente têm como certo que Deus se ira e que Deus tem uma ira. E a Bíblia, ao mesmo tempo, vai nos falar o que é a ira de Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos mostra sobre a ira de Deus. Alguém pode ler para nós? Segundo Samuel 24:1, alguém, pastora Missa, a senhora pode ler? Reverendo Francisco, alguém pode ler? Vamos confrontar alguns textos bíblicos para deixar que a Bíblia, ela ao mesmo nos dê a interpretação autêntica do que é essa expressão, a ira de Deus. Segundo Samuel 24:1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele citou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, dizendo que foi a ira do nosso Deus quem fez com que Davi fizesse o censo. Se escreve muita coisa não correta sobre isso.
dizendo sobre o censo, que Davi errou por ter feito o censo, não devemos esquecer que nós temos vários textos determinando que fosse feito o censo em Israel. Então o problema não era, ao contrário do que muito se escreve e se diz, e dali do texto num momento rápido parece, que o problema era Davi ter feito o censo. Era o porquê no coração de Davi ele ter feito o censo. Porque o censo era determinado pela lei. Então, o problema não era o censo. Bom, é o porquê do censo. Agora outro confronta esse texto com 1 Crônicas 21:1. Falando da mesma passagem, nos ensinando sobre a mesma coisa. Nesse texto nos diz que foi a ira de Deus que levou Davi a fazer aquele censo que vai trazer aquelas consequências catastróficas sobre Israel. 1 Crônicas 21:1. Alguém lê? É o mesmo texto. Depois, se alguém quiser, chega em casa, lê o texto todinho de um e de outro e confronta. Vai ver que é a mesma coisa. Está falando da mesma coisa. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Agora não é mais Deus quem incitou Davi. Agora é Satanás. Então a ira de Deus é Satanás. Exatamente. Está vendo como confrontando a própria Bíblia, interpretação autêntica, vai nos explicar o que é a ira de Deus. A ira de Deus é Satanás. Sempre que a Bíblia fala a ira de Deus, está nos revelando o agir de Satanás naquela questão sobre aquilo que está acontecendo. Ao contrário do que nos parece e nos foi ensinado. Vamos ler mais para que os irmãos vejam. Vamos todos ler, quem puder, né? Efésios capítulo 4. Mostramos no Antigo Testamento. Vamos mostrar agora no chamado Novo Testamento. Efésios 4. Vamos ler a partir do versículo 26. Vamos ler aqui 4 versículos aqui. Efésios 4, 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. 27, não deis lugar ao diabo. Então o texto está dizendo que quando nós iramos, nós damos lugar ao diabo. É outra forma da Bíblia nos mostrar aonde está a ira, ali está o diabo. A mesma Bíblia que vai, em alguns momentos, nos dizer sobre a ira de Deus. Está nos dizendo, a ira de Deus chama-se Satanás. A ira de Deus chama-se o diabo. Aí diz assim, no versículo 31, ainda no mesmo texto: toda amargura, e toda ira, e toda cólera, e toda gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Toda ira seja tirada do nosso meio. Se toda ira tem que ser tirada do nosso meio, se toda ira é diabólica, como que o nosso Pai se ira? Como que vamos falar na ira de Deus? Deus que é amor. Vamos, aí continua, aí chega o capítulo 5 ainda de Efésios e diz assim, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, se nos manda sermos imitadores do Pai, nós temos que agir como o Pai age. Logo, o Pai não nos vai proibir de agir de uma forma que Ele mesmo venha agindo. Exatamente. Se nós pecamos quando nos iramos e devemos ser imitadores dele, como que ele iria se irar? Então nós vimos, não hoje, mas já tínhamos visto em encontros anteriores sobre a questão de se Deus mata, já vimos sobre a questão de se Deus se vinga, e tudo isso bem rapidamente pelo nosso horário. E hoje vimos alguma coisinha sobre se Deus se ira. E vemos que isso tudo são expressões que vão se repetindo na Bíblia e nos trazendo falsas impressões sobre o nosso Deus, nos levando o tempo todo a confundir o nosso Deus com Satanás. E isso acontece o tempo todo. E aí vai nos descaracterizando sobre o nosso Pai.
nós podemos ter confiança em proclamarmos de boca e termos certeza no nosso coração que servimos a um Pai que é onisciente, onipresente, onipotente, santidade e amor. Podemos ter essa confiança e vivermos sob essa confiança. Você está assistindo Conheça um pouco mais.